Hoje a gente agora vamos tratar do Maduro. O ditador Nicolás Maduro assumiu hoje o terceiro mandato como presidente da Venezuela. A cerimônia consagra essa escalada autoritária do regime bolivariano, que está cada vez mais isolado na comunidade internacional. Os detalhes na reportagem de Luciana Tadeu. Nicolás Maduro tomou posse nesta sexta-feira numa cerimônia dentro da Assembleia Nacional. Ao dar início ao terceiro mandato, o presidente venezuelano prometeu reformar a Constituição e acusou os Estados Unidos de interferência no processo democrático do país. A Venezuela não lhe impõe um presidente. Nadie en este mundo. Segundo o governo venezuelano, representantes de mais de 120 países estavam no evento. Ainda assim, os únicos chefes de Estado que compareceram à cerimônia foram Miguel Díaz-Canel, de Cuba, e Daniel Ortega, da Nicarágua. A embaixadora Glivânia Maria de Oliveira representou o governo brasileiro na posse. O terceiro mandato de Maduro começa com uma grave crise de legitimidade. Dentro da Venezuela, pesquisas de opinião mostram que a maioria dos eleitores não reconhece os resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral. Na comunidade internacional, dezenas de países afirmam que Edmundo González foi o vencedor do pleito. O Brasil segue um caminho do meio. Diz que não é possível confirmar o resultado das urnas, mas que ainda assim vai manter laços comerciais e diplomáticos com Caracas. A líder da oposição, Maria Corina Machado, divulgou um vídeo em que afirma que o governo de Maduro está perto do fim e classificou o aumento do aparato policial em Caracas como um símbolo do medo de um levante popular. Hoje, 10 de janeiro, Maduro consolida un golpe de Estado. Frente a los venezolanos y frente al mundo, decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución Nacional. Pisotean nuestra Constitución. A gestão Maduro ainda tenta se recuperar de uma grave crise financeira que atinge o país desde 2016, quando o preço do petróleo derreteu no mercado internacional e desorganizou a economia venezuelana, altamente dependente da extração de combustíveis fósseis. A falta de investimentos no setor agrava ainda mais esse cenário e a capacidade produtiva da nação, com a maior reserva de hidrocarbonetos do mundo, segue num patamar historicamente baixo. A derrocada econômica é responsável por uma crise humanitária que gerou quase 8 milhões de refugiados em menos de uma década. Ricardo, o que esperar aí desses próximos 6 anos? Caio, a primeira questão é se realmente se materializarão esses 6 anos de um processo de usurpação. O que observamos hoje foi uma tentativa de legitimar, de legalizar uma usurpação à chefatura do Estado venezuelano, que infelizmente contou com a participação e, de certo modo, com o aval desses 125 representantes de diversos estados nacionais que o Nicolás Maduro fez questão em ressaltar em todo momento. Então, não sei se vamos esperar realmente 6 anos de, entre aspas, um governo ou se iniciaremos um processo de eventual erosão maior da ordem social e política do país. Você, William, você vê algum caminho, o Ricardo trata dessa erosão, você vê um caminho para a queda, para uma saída do regime? Ou seja, essa posse hoje seria mais simbólica e seria ali, talvez, o mandato mais frágil dele no poder? Olha, Caio, eu acho que esse processo está envolve muita incerteza, porque as transições à democracia desde governos autoritários, normalmente esses processos se dão tras bastidores, né? Contudo, o que todo parece indicar é que os membros da élite dominante, quer dizer, os atores que sustentam Nicolás Maduro no poder, né? Chame-se aqueles que controlam os poderes públicos e também a Força Armada Nacional, entre outros corpos de segurança, parecem unidos em torno à figura de Nicolás Maduro. E nessas condições, fica muito difícil predecir se é possível transitar para uma transição pacífica à democracia, né? Uma vez que seria necessário que alguns atores desse regime autoritário decidissem romper
romper relação com o ditador e apoiar a oposição numa transição pacífica à democracia. É muito difícil predecir o que pode acontecer. Claramente isso depende também da capacidade da oposição de se manter ativa, né, no reclamo democrático, de ter as condições de sustentar um processo de resistência, mesmo que pacífica, dentro do país, com apoio da comunidade internacional, mas sem dúvida que consiga manter ativa, né, esse desejo de mudança dentro do país e que ele possa se materializar em iniciativas capazes de gerar pressão no regime e nesses atores que conformam esse regime para propiciar um cisma, para propiciar contradições dentro da elite dominante e dessa forma gerar esse quebre que permitiria que uma parte do regime apoiasse uma transição para a democracia. Ô Ricardo, você fala em erosão e o William também trata bastante dessa possível troca, mas eu acho que fica sempre no ar. Vamos supor, uma possível troca poderia ser por algo pior, de repente, né? Não seria necessariamente uma troca rumo a uma opção democrática, né? Na percepção de que o Maduro, e me corrija se eu estiver errado, ele é apenas ali o rosto de uma plutocracia militar, né, que o sustenta no governo. Então, o processo de erosão que você citou na primeira intervenção, ele poderia virar o quê? O pior cenário seria a dissolução do Estado Nacional. E estaríamos falando de um assunto tão grave como a própria desgregação do Pacto Nacional e da própria divisão política territorial do país em decorrência de um eventual conflito que poderia ser inclusive uma guerra. Agora, esse cenário seria o cenário mais nefasto e extremo. Pensar em um processo de deterioro maior atual implica entender que hoje a Venezuela não tem uma produção petroleira razoável, que tem uma diáspora que superou os 9 milhões de habitantes, que tem níveis de subdesenvolvimento que provavelmente são equivalentes a situações do século XX e de um processo de constante deterioro de todo aspecto, de todo vestígio institucional. Então, realmente, um cenário pior a esse cenário atual seria a fratura, a divisão política territorial e a proliferação de pequenos exércitos ou grupos de poder que disputem o controle territorial de alguns estados do país. Esse seria o pior cenário e, evidentemente, isso incrementaria esse perigo para os estados vizinhos. Então, se nós falamos de um pior cenário, sem dúvida, esse seria o cenário mais nefasto, Caio. Daniel? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, como venezuelanos que estão aqui, entendidos do assunto e que sofreram esse processo, que é o seguinte: em alguma medida, o que está acontecendo hoje me lembra o processo de 6 anos atrás, quando Nicolás Maduro tomou posse em 2019 e Juan Guaidó se autodenominou presidente interino da Venezuela. Ele chegou a ser reconhecido por em torno de 60 países, toda a União Europeia, Estados Unidos, o Grupo de Lima, um grupo de países sul-americanos ao qual o Brasil pertencia na época. E pouco a pouco a situação foi se revertendo. Os países pouco a pouco viram que o poder de fato estava com Nicolás Maduro e Juan Guaidó foi perdendo esse reconhecimento. O que vocês acham imprescindível para que esses erros cometidos por Juan Guaidó em outras circunstâncias, o cenário é diferente, mas que erros não podem ser cometidos agora? William? Olha, eu acho que seria muito importante que a oposição, a partir desse momento, começasse a trabalhar numa estratégia de longo prazo, Daniel. Uma das grandes equivocações, dos grandes erros cometidos pela oposição ao longo de processos eleitorais é criar a expectativa de mudança iminente, né? E realmente isso tende de evoluído para situações de grande decepção por parte dos apoiadores das lideranças da oposição. Aconteceu com Juan Guaidó, aconteceu também quando a oposição venceu as eleições parlamentares
legislativas en 2015 y hoy existe una grande expectativa en relación a Edmundo González y María Corina Machado, que inclusive hoy ya está comenzando a generar grandes dudas, grande nervosismo de parte de la población, porque quieren nuevas directrices, quieren nuevas orientaciones sobre cómo continuar a luta e o reclamo pelo restabelecimento da ordem democrática no país, né? Contudo, é importante destacar que o contexto atual é bem diferente de 2019 por várias razões, né? Em primeiro lugar, porque a oposição conseguiu apresentar as atas emitidas pelas mesas de votação no momento de escrutínio, no momento em que a própria máquina emite a boleta com os resultados eleitorais, né? A oposição conseguiu coletar mais de 80% dessas atas que comprovariam que Edmundo González es el vencedor del pleito. Por otro lado, es importante destacar que también veio un aprendizado muy importante de parte de la oposición sobre los erros cometidos no pasado y también una apropiación por parte de la ciudadanía de ese último proceso electoral, né? Una cosa que parece que pasar desapercibida es que a ciudadanía tiene un papel muy importante no resultado do 28 de julio, contribuyó de forma gigante para poder garantir que as atas fossem coletadas e que o resultado pudesse ser comprovado, né? E eu acho que essas duas questões são um diferencial muito grande com relação a 2019, né? Tratando-se de Juan Guaidó, de um deputado que nem era a principal liderança do partido ao qual ele pertencia, né? Mas que ele teve que assumir a presidência devido à perseguição das outras lideranças do partido e que também teve dificuldade para gerar consenso entre os demais partidos que hoje fazem parte da plataforma unitária, né? No caso, María Corina Machado, e esse seria um terceiro elemento que muda, né, as condições com relação a 2019, é que María Corina Machado se consolidou como a principal liderança da oposição e isso gerou mais agilidade para a tomada de decisão e também a formulação e implementação de estratégias para lutar nesse contexto autoritário. Vamos colocar só o Brasil aqui e o presidente Lula, né? A gente sabe que o Lula mandou uma embaixadora para representá-lo, que há um distanciamento do regime depois de 25 anos de muita proximidade do petismo, do lulismo com a ditadura venezuelana. Eu só vou perguntar antes para o Daniel e depois eu sigo para os dois para colocar essa posição do Brasil. Daniel, o Brasil tem um plano daqui em diante com Maduro? Não tem um plano claro, coerente, bem elaborado para lidar com a Venezuela. Vai ficar muito a reboque dos acontecimentos e de qual será a postura do governo Trump, principalmente. O que ficou claro hoje é que algumas lideranças, ou deputados, ou mesmo petistas sem mandato, o caso de Walter Pomar, por exemplo, ou MST, estiveram em Caracas hoje para a posse. E boa parte dos ministros do governo, senadores, foram às redes sociais. O vice-presidente da República considerou lamentável a posse de Maduro, vários foram condenar. O que leva alguns petistas muito reservadamente, isso não é algo que vai se ver uma discussão em público, obviamente, a dizer o seguinte: hoje, o que contém divisões no PT, por exemplo, sobre Venezuela, mas existem 1000 outras divisões, é o presidente da República. Lula é uma figura mais forte do que o PT, Lula é mais forte do que a esquerda. Já imaginou quando não tivermos Lula? E aí, Ricardo, você vê alguma condição do Brasil operar daqui em diante? Ou tudo foi perdido agora? Caio, diante dos fatos, acredito que não existe espaço para neutralidade. Hoje, durante o discurso do Maduro, ele fez questão em ratificar a presença de mais de 125 representantes de diversos estados nacionais. Ou seja, o regime de Nicolás Maduro, a partir de hoje, tenta envolver a cada um desses estados e corresponsabilizá-los, porque eles presenciaram a sua consagração como um grande ditador. Infelizmente, hoje observamos que representantes, não apenas do Estado brasileiro, entendemos que a não presença poderia ser equiparável a uma ruptura de relações internacionais, de certo modo, mas a presença de setores políticos do Partido dos Trabalhadores diante de um processo que foi plenamente fraudulento, abre passo a aceitar esse tipo de situações na região. Ainda mais quando o Brasil está passando por situações bastante complexas sobre aquelas questões que julgam atentados
contra a democracia. Então, que sejam precisamente representantes do PT e de movimentos sociais que apresentem, que estejam em Caracas ratificando essa condição de um ditador, deixa, sem dúvida, um grande desafio político para o presidente Lula. Ora, qual será o desenlace de tudo isso? Porque para o regime de Maduro seria muito conveniente acelerar esse processo de isolamento e de ruptura de relações internacionais. Isso é um cenário que no mediano prazo vejo possível como uma iniciativa de Caracas. Estará a diplomacia brasileira preparada para esse cenário? Qual é o plano que existe diante disso? Porque o Brasil não quer romper os pontes. Ora, o regime de Maduro quer romper os pontes e terminar de isolar a Venezuela para manter o sequestro dos venezuelanos e das instituições. Bom, William, eu queria fechar com você, vou pedir para você ser breve, porque a gente tem 2 minutos praticamente antes de terminar. A sua área de atuação é no setor petrolífero, né? Você tem especialização em comércio exterior, doutorado aí nessa área de gás natural, biocombustíveis, por aí vai. De alguma maneira, o petróleo, o quanto que o petróleo, lembrando que a Venezuela tem as maiores reservas do mundo de petróleo, as maiores reservas do mundo estão na Venezuela. O quanto que o petróleo ajuda a sustentar o regime ou, do contrário, o quanto que o petróleo pode ajudar a destituir o regime? Não, sem dúvida, Caio, o petróleo é uma fonte de ingresso muito importante para o regime autoritário de Nicolás Maduro. Mesmo no contexto de sanções, eles encontraram a forma de evadir essas sanções com apoio da Rússia, do Irã, a gente encontrou, inclusive, né, eles mesmos divulgaram informação sobre o esquema de corrupção que mantinha Tarek El Aissami, que se presume que desviaram cerca de 20 bilhões de dólares, e isso quer dizer que, apesar do contexto de sanções, apesar do colapso da produção venezuelana, o petróleo constitui uma fonte muito importante de recursos para sustentar o regime autoritário e é o que, sem dúvida, é a principal fonte de ingressos para o Estado venezuelano mesmo nesse contexto de crise, né? Agora, eu acho que é importante falar para a audiência, né, que a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, né? Se bem o Venezuela é muito relevante na geopolítica do petróleo pelo elevado volume de reservas, e as empresas, as majors, né, aquelas empresas grandes de petróleo que não são empresas estatais e que precisam fazer esforços importantes para repor suas reservas e para sustentar seus níveis de produção em longo prazo, tem um interesse importante na Venezuela, né? Veja o caso da Chevron, que é uma empresa norte-americana. Es importante destacar que existen otras reservas y otras fronteras exploratorias que están siendo desenvolvidas actualmente, ¿no? Tenemos el caso de Guyana, tenemos el caso de Namibia, tenemos diversos casos como Suriname, que ahora emergió como un futuro productor de petróleo perto de la región. Y eso quiere decir que existen otras fuentes de abastecimiento no mercado, ¿no?